Boa tarde a todos. Conforme a Lei Federal 8.689 de 93, artigo 12, a Secretaria da Saúde vai fazer a prestação de contas do terceiro trimestre de 2011. Gostaria de fazer a abertura dessa apresentação, homenageando nossos médicos. Hoje é o Dia do Médico, da nossa rede básica, por conta da diminuição da mortalidade infantil no nosso município. Nós atingimos, historicamente, um dígito, né? Fomos para um dígito, que é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde para 2014. Sabemos que não é fácil manter esses índices, porque existem mortes evitáveis e não evitáveis. Mesmo assim, quero deixar aqui o reconhecimento da Secretaria de Saúde, principalmente aos nossos médicos, ginecologistas da rede básica, e assim homenagear todos eles pelo trabalho que eles realizaram nesse ano, de um pré-natal coerente, correto, que pôde nos dar essa possibilidade, assim como a todos os funcionários das UBS e a vigilância epidemiológica. Então, nós vamos começar. A gente faz uma prestação de contas baseada no Pacto pela Saúde, começando pela atenção básica. A unidade básica do Parque Rodrigo Barreto, nós realizamos 8.920 atendimentos médicos, dentre clínica geral, pediatria, ginecologia e o atendimento do enfermeiro. Para dar retaguarda a esse atendimento, as auxiliares de enfermagem da equipe produziram 5.255 procedimentos, dentre eles curativo, retirada de ponto, inalação, aferição de pressão, administração de medicamentos e vacina, glicemia, eletrocardiograma, coleta de material para exame laboratorial, avaliação antropométrica e atividade educativa e orientação em grupo. Nesse período, no Barreto, a Secretaria da Saúde dá continuidade às campanhas de final de semana nas nossas unidades básicas. E no dia 27 de agosto, nós fizemos lá a campanha do Papa Nicolau e da mamografia, onde nós tivemos um aumento de 21% da procura dessas mulheres no sábado. Então, nós fizemos 175 coletas de Papa, 75 solicitações de mamografia, e 41 cartão SUS. A gente sempre inclui a confecção do cartão SUS, porque a cada dia que passa o Ministério cobra mais e todos os procedimentos nós temos hoje, vocês funcionários sabem, da importância de ter o número do cartão SUS para o faturamento. A unidade do Jardim Emília, nós tivemos 1.832 atendimentos, dentro de clínica médica, pediatria, ginecologia e enfermagem, e o apoio da equipe de enfermagem, que realizou 1.171 procedimentos, dentre aqueles que eu já falei para vocês. Também lá nós tivemos a coleta de Papa Nicolau, a campanha foi dia 17 de setembro, e para nossa surpresa nós tivemos uma queda de 23% na procura para a coleta de Papa Nicolau. Apesar de ter um aumento da mamografia, que é por faixa etária, né? O que a gente atribui? Nós estamos estudando isso, eu acredito que numa próxima apresentação a gente possa mostrar melhor. Como é um bairro pequeno, limitado, que está do outro lado da Via Dutra, e já fizemos outras campanhas, e nós temos a coleta diariamente, acreditamos que nesse período, realmente as mulheres, a maioria, tenha realizado, por isso que deu essa queda. A unidade do Mirante, nós realizamos 5.947 atendimentos, clínica médica, pediatria, ginecologia e de enfermagem, e com o apoio da equipe de enfermagem, dos auxiliares, nós realizamos 3.519 procedimentos. Lá também foi feito a campanha, né? E lá nós tivemos um aumento de 57% na procura, 103 mulheres escolheram Papa Nicolau, uma diminuição da mamografia, também acredito que seja por conta da faixa etária, né? E o cartão SUS. O UBS do Nova Arujá,
3.705 consultas, clínica médica, pediatria, ginecologia e enfermagem, e os procedimentos foram 1.747. CS2, na atenção básica, nós realizamos 8.200 atendimentos e com a equipe de apoio nós realizamos procedimentos em 9.369. É uma unidade bastante complexa, porque tem lá, todos sabem, as especialidades, né? Então, judia muito, os funcionários ficam sobrecarregados nessa unidade, é muito difícil. Aqui nós fizemos uma deu branco na palavra. Uma projeção do número de atendimentos, da cobertura de consultas médicas no município, baseado em 7.112 habitantes. O que nós oferecemos por unidade, né? Qual é a cobertura, né? Então, na unidade do Barreto, nós tivemos 11,7%, Jardim Emília 2,5%, Nova Arujá 4,9% da população atendida, Mirante 7,8% da população atendida, CS2 10,8%. Então, da população de 7.000, nós conseguimos realizar 28.751, que corresponde a 37,8% da população no terceiro trimestre. CS2, as especialidades que nós temos lá, nós realizamos 5.767 consultas entre reumatologia, neurologia, oftalmo, cardiologia, ortopedia e dermatologia. Lá no CS nós também... aqui nós fizemos nós juntamos todas as unidades para falar do planejamento familiar e do grupo de gestantes, né? Então, no Nova Arujá, nós realizamos, entre planejamento familiar e curso de gestantes, 10 grupos, que nós pudemos contemplar 114 mulheres. No Barreto foram realizados 10 grupos, 97, na verdade não são mulheres, porque você está falando de planejamento familiar também. Então são de usuários mesmo, 97 usuários entre homem e mulher. Jardim Emília, um grupo, 18 pessoas, apesar de ter feito um grupo só, foi um número bastante significativo, um grupo com 18 pessoas, não é? Mirante, 28 grupos, 256 usuários, CS2, 5 grupos, 49, totalizando 534 que passaram pelos grupos de planejamento familiar e curso de gestante, no total de 54 grupos. O acompanhamento do Bolsa Família, nós conseguimos acompanhar 2.803 pessoas nesse programa, né? Arujá atingiu 65,9%. É muito difícil fazer esse acompanhamento, porque não depende só da Secretaria de Saúde, também de outros fatores que interferem, né, nesse acompanhamento. Mas mesmo assim, os senhores podem ver que Arujá não está na região do Alto Tietê, é um dos que tiveram o melhor índice de cobertura, né? É muito difícil, as unidades, os auxiliares das unidades básicas, dos lares de enfermagem, enfermeiro, trabalham muito e simplesmente a gente cobra muito e a gente sabe da dificuldade de poder captar essas pessoas para participar, mesmo eles, né, sabendo que eles estão recebendo um dinheiro e mesmo assim existe muita dificuldade. O acompanhamento, então, total foram de 65,9, que corresponde a 2.283 pessoas acompanhadas pelo Bolsa Família, e nós ainda temos um déficit de 33,9. Esse também é um dos programas de acompanhamento da pactuação pelo SUS, que é o SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Nós iniciamos pela gestante, onde você faz o acompanhamento nutricional de todas as gestantes, né? Então, nesse trimestre, nós conseguimos acompanhar 553 gestantes. E em setembro, agora, nós começamos a acompanhar as crianças de 0 a 2 anos. O atendimento multidisciplinar, que
o atendimento multidisciplinar, ele está voltado para hipertensos e diabéticos. Então, nós temos o grupo Viver Bem, que são pessoas prioritariamente, mas não obrigatoriamente, hipertensos e diabéticos que queiram participar desses grupos, né? Então, lá tem o atendimento psicológico, tem o acompanhamento do professor de educação física, médico, enfim, laboratório, para acompanhamento desses pacientes. No Nova Arujá, nós está crescendo o nosso grupo no Nova Arujá e no Mirante, né? Nova Arujá nós temos 145 pessoas inscritas no projeto Viver Bem. Foi realizado 15 grupos lá. No Barreto nós temos 186 pessoas, realizado 16 grupos, e no Mirante 160 e realizado 13 grupos, totalizando 491 pessoas adultas acompanhadas com grupo multidisciplinar, que corresponde a 44 grupos realizados nesse trimestre. Então, como eu havia dito, tem o grupo, dentro desse grupo existem as atividades de educação física, né, que foram realizadas através de 39 encontros e grupos, não é, atendendo 391 pessoas. Sempre que a gente pode, a gente leva esses pacientes do Viver Bem para um passeio terapêutico, que nós chamamos, né. Esse trabalho é para desfocar mesmo da doença e criar cultura hábitos saudáveis, né? Então nós realizamos sempre que a gente pode dar certo, eles conseguimos ônibus, e eles sempre vão para parques, para fazer atividade física, para conversar, para fazer o encontro deles mesmos, né? Desfocar da doença e focar na qualidade de vida, é isso que eu queria dizer. O projeto Renascer é um projeto que ele já nasce antes da inauguração da maternidade, mas ele tem o complemento dele, e fundamental é quando nós inauguramos a nossa maternidade. O projeto Renascer ele começa na unidade básica, quando essa mulher tem a detecção da gravidez, que começa o acompanhamento dela. E ela não termina, né, porque a gente dá continuidade, mas tem o grande fechamento dele é o assistência ao parto, né, é o bom nascimento, um parto bem assistido, com qualidade, que vai dar realmente o produto, vamos chamar, né, final da qualidade desse serviço, que é o neném e a mãe nascer com uma assistência adequada. Nesse trimestre, nós estamos acompanhando 272 gestantes que entraram novas, 106 no CS2, 88 no Barreto, 20 mulheres no Jardim Emília, 40 no Mirante e 18 no Nova Arujá. Então, quando as unidades que estão muito atentas a isso, elas começam a acompanhar, as enfermeiras começam a acompanhar esse pré-natal, elas já começam a detectar, junto com os médicos, as gestantes de alto risco. E essas gestantes de alto risco, elas são monitoradas pela vigilância epidemiológica. Então, é passado cada caso e, quando há necessidade, se faz as visitas domiciliares, mas tem um acompanhamento muito de perto, para que a gente possa dar o atendimento final da maternidade com qualidade e mais segurança. Nesse período, nesse trimestre, na maternidade foram realizados 197 partos, 199 triagem auditiva, 195 testes de reflexo vermelho, 221 triagem neonatal, 190 doses da BCG, 197 da hepatite, e as pacientes saem assegurado com o agendamento da consulta para a mulher, para o puerpério, e para o pediatra, para o recém-nascido. Eu gosto sempre de lembrar que isso não é invenção da Secretaria Municipal de Saúde. Simplesmente, hoje, a gente consegue cumprir o que preconiza
o Ministério da Saúde com relação ao parto humanizado. Dentre as colocações e o que eles determinam, né, a determinação, é que se faça todos esses exames. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala ali 199 triagem auditiva, que não bate com o número de partos, que foram 197, o que acontece? São pacientes, são mães que têm neném em outro município e que, mesmo por lei, o hospital não realiza esse tipo de exame e que vem para o nosso município para que possa ser feito, né? Então, a gente tem muito orgulho de conseguir dar um atendimento do começo ao fim às nossas gestantes e sempre primando pela qualidade. Serviço social, atendimento social foram 486, o total, dentro de uma demanda espontânea, comissão de planejamento familiar, oxigenoterapia, visitas domiciliares, laqueaduras e vasectomia. Serviço de remoção, esse serviço de remoção é o nosso serviço municipal. No terceiro trimestre, ele realizou 3.655 transportes sanitários, nós chamamos de transporte sanitário, né? E os municípios que a gente mais acaba levando os pacientes para Guarulhos, 991, São Paulo, 1.535. Passo próximo. Nesse a gente pode demonstrar qual o motivo desses transportes sanitários, né? 39,1% são de consultas médicas, 34,9% são de pacientes renal crônico que fazem hemodiálise, 7,8% são pacientes com câncer que vão para rádio e quimioterapia, fisioterapia 9,7%, curativo 4,3%, ortopedia 3,3%, exames 2,5%, altas 1,2%, e aí medicação, internação, raio-x e outros mais. A Central de Regulação Municipal faz os agendamentos das consultas ambulatoriais. Nós realizamos 4.384 agendamentos distribuídos entre a Santa Casa de Mogi das Cruzes, Santa Casa de Santa Isabel, o Hospital Luzia de Pinho Melo, o Hospital Santa Marcelina de Itaquá, Guarulhos, Ferraz e na nossa própria unidade que nós também agora regulamos as consultas especialistas do CS2. Foram agendados para o Santa Casa de Luzia de Pinho Melo e o Hospital Santa Marcelina de Itaquá, 1.204 consultas. Pelo CISREG, que é Guarulhos, 10, e DPI, que nós estamos também já regulando, que é o nosso parceiro no município para a imagem, 159, totalizando 1.373 exames agendados. Nesse sistema de regulação, pelo CISREG, a gente já consegue tirar alguns relatórios que são extremamente importantes para a gente medir a qualidade e a abrangência do nosso trabalho. Nós podemos observar que, mesmo com o total de 1.300... total não tem, né? Nós agendamos 1.352 exames e 1.352 exames foram agendados e compareceram 1.025 pessoas. Nós tivemos um absenteísmo de 24,19, que corresponde a 327 faltas. Então, muitas vezes se reclama do serviço público, se reclama de uma série de situações, mas vocês podem perceber também que quando um usuário desse falta a consulta, com certeza você está prejudicando um outro que está na fila esperando. Então, foram 327 pessoas agendadas que não compareceram às consultas especializadas. O ambulatório de saúde mental, o atendimento individualizado, foram 3.556 consultas, entre psicólogo, médico psiquiatra,
enfermagem, serviço social e visitas domiciliares, 3.756. Foram realizados 94 grupos. Esses grupos são extremamente importantes, que é o que dá o apoio, e eu acredito que é o que dá resultado no trabalho da assistência à saúde mental, com grupos de oficina terapêuticas, de miçanga, oficina de desenho, oficina de dança circular, relaxamento. Isso é fundamental. O atendimento médico da saúde mental é importante, mas o que dá equilíbrio para esses pacientes é a frequência nesses grupos terapêuticos, que foram 94 nesse trimestre, atingindo 671 pacientes. Saúde bucal, você quer vir falar, Cid? Bom, boa tarde a todos. Vou falar sobre a saúde bucal nesse último trimestre, começando com o número de pacientes atendidos num comparativo com o mesmo trimestre de 2010. A gente pode perceber que na maioria a gente teve um aumento, um acréscimo, mas mais importante do que o número total de pacientes, até porque a gente tem uma capacidade de atendimento, chega num ponto que a gente não tem como atender um número maior, né? E a ideia da gente também não é essa, é tentar chegar no máximo de atendimento com o máximo de qualidade. Hoje a gente consegue isso porque a gente abriu para vários setores que não eram atendidos, o adulto principalmente, né? Quem está mais tempo na cidade, lembra que antigamente a gente só tinha para o adulto a extração. Hoje não, hoje ele entra na nossa rotina e é atendido da mesma maneira que as crianças e tudo mais, que é promover saúde para todos, é um direito de todo mundo, na verdade, né? Então a gente teve um aumento comparativo, dá para perceber, o vermelho é o terceiro trimestre desse ano. Pode passar. Aí o número de procedimentos realizados também, que também existiu um aumento em comparação com o último trimestre com o mesmo trimestre de 2010. Por quê? A gente tem um problema muito grande ainda, a Dagmar acabou de falar, que é o absenteísmo. O paciente reclama que ele não tem condição, que ele não consegue a vaga, e quando ele consegue, a gente tem uma média de 30% de faltas. Então, para a gente que nós trabalhamos com um número reduzido, até porque envolve procedimento, a falta do paciente atrapalha muito, muito, muito. Então, qual é a orientação? Faltou o paciente, tinham 8 agendados, faltaram 4, vamos otimizar esse tempo e esse profissional. Então, ao invés de fazer 2 procedimentos, vamos fazer 4, vamos fazer 5, né? Então, pelo número a gente consegue perceber esse aumento nessa produção. Você pode passar, por favor? Queria só ressaltar que a gente tem no Barreto um trabalho muito importante, que é o atendimento a alguns pacientes com essas necessidades especiais. Gestantes, diabéticos, principalmente na parte de cirurgia. Então, alguns ainda devem ter isso em mente. A gestante não pode fazer tratamento dentário, o cardiopata. Isso, na verdade, é um mito. O paciente controlado, o paciente em boas condições, ele é um paciente normal, como qualquer outro, e pode submeter a qualquer tipo de tratamento, inclusive a extração. Então, o caso aqui, nesse último trimestre, nós tivemos 244 pacientes atendidos dentro desse quadro, com 111 extrações realizadas. É um serviço que não existia, a gente ficava às vezes com o paciente sem saber para onde mandar. Hoje a gente consegue absorver esse paciente e suprir as necessidades nessa especialidade. E vamos falar do Aprender Sorrindo, que a gente considera o carro-chefe, na verdade, da saúde bucal, até porque a gente atua na base, na criança. Quanto mais a gente conseguir, isso parece meio redundante, mas isso é verdadeiro, quanto mais a gente conseguir atuar nessa faixa, muito menos a gente vai ter que investir no futuro, no adulto, para ser tratado. A gente leva isso muito a sério e os resultados obtidos são muito bons. Então, tem aqui a foto da palestra, da escovação, você percebe que é uma coisa individualizada, a gente vai em criança por criança, é trabalhoso, é uma coisa, mas é extremamente gratificante.
Até pelos resultados apresentados ali na frente, vocês vão ver que realmente dá bom resultado. A gente fez, em 2009, um levantamento em todas as crianças da rede municipal e 88% delas precisavam de tratamento odontológico. Aquelas ações realizadas, que eu mostrei para vocês, a escovação, o atendimento na unidade, a educação, a orientação de higiene, foi aplicado, e aí a gente voltou a fazer esse levantamento, pode passar, Aline, por favor, em 2011, depois de 2 anos. A gente conseguiu abaixar para 48% a necessidade. É uma redução significativa e real. Isso aí é o maior exemplo que... Pode passar o próximo. Da comparativo de 2009 e 2011, no caso das crianças com necessidade. O caminho está certo, é esse, não é um caminho fácil, mas com certeza os frutos são colhidos e são bons frutos. A gente espera futuramente voltar com números ainda melhores, né? Assim, só complementando, não está ainda porque vai entrar no próximo trimestre. A gente vai iniciar agora no dia 22 um projeto no Barreto, na Unidade Básica de Saúde, fazendo atendimento ao bairro mesmo. A gente vai começar com os adultos que fazem do EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos, que não tem condição de frequentar a unidade durante a semana. Trabalha durante o dia, estuda à noite. Então a gente vai fazer um multirão, na verdade, já foi feita uma triagem, já foi feita uma seleção desses pacientes, e aos sábados a gente vai fazer um atendimento para tentar diminuir ainda mais esses índices ali que a gente estava falando. Ok, obrigado. Vamos falar dos nossos prestadores de serviço. A operadora Bergamasco, ela atendeu 1.744 pacientes, e com a ambulância básica foram feitas 1.639 transferências e com a UTI 105. Deliberato, laboratório, nós atendemos 5.841 pacientes, 37.300 exames realizados nesse trimestre, uma média de 6,39 exame por paciente. Exames de controle de câncer de colo de útero, nós realizamos no trimestre 1.606 exames e temos 33 casos alterados que estão sendo seguidos, dando tratamento, seguimento pela unidade, pela Secretaria de Saúde. A fisioterapia, foram 765 pacientes atendidos, num total de 12.960 sessões. Isso corresponde a 17 sessões por paciente nesse trimestre. Os exames de imagem da DPI, foram realizados 3.017 exames, 2.190 pacientes atendidos e 1,47 exames por paciente. Mamografia, foram realizados no 441 mamografias e estamos com 7 casos alterados sendo seguidos pela Secretaria de Saúde. Eletroencefalograma, nós realizamos 82 exames. E aí vem pronto atendimento central. No pronto atendimento central, nós realizamos no mês de julho 8.009 consultas, agosto 9.303 e setembro 9.229. Lembrando que a meta contratual é de 8.900 consultas. Como todos já sabem, a gente melhora um pouquinho o nosso atendimento, a população dos outros municípios vem, e a gente tem ultrapassado um pouco a meta, e vocês vão ver mais para frente que é exatamente por conta disso. E, infelizmente, esse atendimento fora do município também acaba acometendo, prejudicando a nossa assistência farmacêutica. Cada município recebe um valor para comprar os medicamentos da atenção básica para os seus munícipes.
quando existe esse atendimento e esse paciente vai até a unidade básica e pega esse medicamento, ele está levando o medicamento comprado com o dinheiro do nosso município para os nossos munícipes, sendo que no município dele também está recebendo dinheiro para o remédio dele. E eu fico muito preocupada em faltar medicamentos realmente. A gente não consegue, tem horas que a gente acha que a gente não vai conseguir suprir a necessidade. E a gente vê que tem esse aumento por conta dessa demanda que vem de fora e acaba utilizando nas nossas unidades para retirar esses medicamentos. Por especialidade, no pronto atendimento, em clínica médica foram 5.871 em julho, pediatria 1.611, na obstetrícia 356 e 171 na ortopedia, né? Não tem total de tudo, né, Aline? Em agosto, 6.602 clínica médica, pediátrica 2.087, obstétrica 416 e ortopedia 198. Em setembro, 6.266. Para adulto, atendemos 2.250 na clínica pediátrica, 470 na obstétrica e 239 na ortopedia. Atendimentos realizados, que nós estamos realizando no PA, para municípios vizinhos, né? Então, vocês vejam que a quantidade de pessoas que a gente atende, principalmente do nosso município vizinho, é grande, né, de Itaquá. Em julho foram 1.452 pessoas, em agosto 1.709, em setembro 1.725. E isso impacta diretamente não só na qualidade do nosso atendimento, mas, repito, na nossa distribuição de medicamentos básicos. O atendimento de outros municípios por porcentagem, Itaquá foi 80%, Guarulhos também fica pertinho aqui, dos bairros vizinhos, 11%, e os outros, Mogi, São Paulo, Santa Isabel, a média de 3% de atendimentos fora. Exames laboratoriais, as metas também foram ultrapassadas por conta disso, não dá para você atender sem solicitação de exames, então todas as metas foram ultrapassadas. Setembro foram 2.600 exames contratados e foram realizados 3.785. Em agosto foi realizado 3.889 e em julho 3.645 exames laboratoriais. Com relação aos exames radiológicos, a mesma situação, nós temos metas contratadas de 1.800 exames e vocês veem que a média aí é 1.900 exames por mês, entre setembro, agosto e julho. Exame de eletrocardiograma, também temos contratados 35 meses e eles estão realizando uma média de 200 exames por mês. Ultrassonografia, setembro, a meta contratual é de 35. E no mês de agosto também ultrapassou a meta realizada, que foi de 51. A gente tem os pacientes em observação por clínicas, né? E nesse período, dos 3 meses, julho, agosto e setembro, nós tivemos 2.222 pacientes que ficaram em observação. Então, além do atendimento médico, a observação por algumas horas ou até dias. Pode passar o próximo. A porcentagem de ocupação por clínica, né? Então, a clínica médica feminina, 43%, a masculina, 30%, a pediatria, 24%, a ortopedia, 3%. É isso, né? Total de procedimentos por mês realizados no PA Central.
Em julho foram 6.596, agosto 7.735 e setembro 7.112. Quando eu falo em total de procedimentos, são procedimentos como imobilização, colocação de gesso, aplicação de medicação, curativo, retirada de gesso e inalação. As transferências, né? Esses pacientes que, quando há necessidade de internação, nós transferimos, se faz a transferência. Aqui nós estamos mostrando com relação às especialidades médicas, o maior número, né? Então, o maior número de pacientes são os pacientes da ortopedia, que são transferidos para hospitais, 47%, clínica médica, 18%, clínica cirúrgica, 11%, e obstetrícia 6%, que eu acredito que sejam os nossos alto risco que acabam indo para lá. O tempo de permanência, julho, agosto, setembro, desses pacientes aguardando vaga, foi de 1 dia. Nós pedimos para a Rosana montar porque a gente queria ter uma ideia, porque isso já foi bem pior, quem trabalha no PA sabe disso, esse período já foi bem maior, de tanto brigar, enfim, com a região do Alto Tietê, com o Estado. Eles melhoraram, se eu estiver errado me corrija, mas acho que eles melhoraram a oferta, né, e diminuíram o tempo de espera desses pacientes. Então, dentro dessa média aí de 1, 3, 4, 5 dias, 6, 7, você vê que tem paciente 7, 8 dias, 9, que eu acredito que sejam pacientes de ortopedia e de psiquiatria, né, que fica mais tempo, mas a média de permanência hoje é de 1 dia. Nós não podemos esquecer, quando a gente está falando de um paciente que ficou 8 dias, para aquele paciente, para a família dele, é terrível. É a mesma coisa que se todos tivessem ficado, porque é um transtorno para nós, enquanto profissional, e é um transtorno para a família desse paciente que fica na angústia aguardando essa vaga. Então, o sofrimento é igual, tanto faz um paciente como 10 pacientes. O trabalho é maior quando se tem 10, mas a preocupação e o empenho é o mesmo. A maternidade, a produção. Nós realizamos em julho 65 partos, agosto 58, setembro 71 partos. Nossa meta contratual é de 65 partos. Na média, acho que até o final do ano a gente consegue, a gente vai ficar nessa média mesmo. Foram realizados nesse trimestre 26 partos, 26% dos partos foram cesárea e 74% foram normais. Nascidos por sexo, 49 foram mulheres e 51 foram homens. 95% das mulheres assistidas à maternidade tinham pré-natal, apenas 5% não tinha. Esse apenas 5% causa um transtorno muito grande para a maternidade. Uma mulher que entre sem pré-natal causa um grande transtorno, porque tem ali que começar do zero, começar a monitorar o que não foi monitorado por 9 meses e atender todos os protocolos e ainda fazer um parto de acordo com a necessidade, enfim, é muito complicado. O pronto atendimento do Parque Rodrigo Barreto, nós atendemos 11.374 pacientes. Em julho foram 3.322, agosto 4.141, setembro 4.001 pacientes. Nossa meta contratual é de 3.196. Nós conversando com o pessoal da Fibra, nós também já começamos a perceber que lá existe uma migração, mas lá me parece que o perfil é mais Guarulhos do que Itaquá, né? Que já começa a dar essa diferença aí. No PA do Barreto, foram atendidas em julho 2.327 consultas de clínica médica e 905 pediatria. Em agosto, 2.715 de clínica médica e 1.426 da pediatria. Em setembro, 2.663 de clínica médica e 1.338 da pediatria. Atendimento de outros municípios.
aquilo que nós tínhamos conversado. Arujá, 11.297. No PA do Barreto, ainda nós atendemos 20 pacientes de Itaquá, 23 de Guarulhos, 5 de Mogi, 9 de Santa Isabel e 14 distribuídos nos outros municípios. Exames laboratoriais, a meta é 180 exames por mês, e foram realizados em setembro 197, agosto 185 e julho 161. Raio-X, foram realizados 677 exames, distribuídos nos 3 meses, setembro, agosto e julho. Eletrocardiograma, foram realizados 63 exames, também distribuídos nos 3 meses. E a porcentagem de ocupação e de observação por clínica no Parque Rodrigo Barreto. 41% de que ficaram em observação foram crianças, foi da pediatria, 34% foram mulheres adultas e 25% masculino. Então, isso é muito claro, né, para quem convive no Barreto, que a população de crianças é muito grande lá. Os procedimentos que foram realizados lá nesses 3 meses, setembro foram 7.864, agosto 8.590 e julho 7.241. Pode ir. Agora eu pediria para a Miriam vir apresentar sobre a vigilância em saúde e pedir para ela explicar e falar um pouquinho mais como é que nós conseguimos nossos índices de redução de mortalidade infantil. Boa tarde a todos. Ixi, é que eu não enxergo. Não enxergo. Problema de ordem. Aqui tá bom. A vigilância epidemiológica, né? Aqui o quadro do total de vacinas aplicadas, no total de 19.139 nesse trimestre de 2011, fazendo um comparativo com o mesmo período de 2010. Tá? Em 2010 foram 16.964 e agora a gente subiu para 19.139 vacinas. Aqui as doses aplicadas por vacina, todas as vacinas que estão no calendário do Ministério. E aí a gente tem aqui a campanha da polio, que se deu em agosto, né, a segunda etapa. E aí a gente fez 7.370, incluindo aí a vacina da poliomielite da campanha. Pode passar. Aquele quadro lá do... Aqui é a meta do Ministério, 95% das crianças devem ser vacinadas contra a poliomielite. Então, o total dessas crianças de 0 a 4 anos é 5.714, e a gente conseguiu aplicar 5.742 vacinas. Ou seja, a nossa cobertura vacinal foi de 100,49%. Aqui as notificações, através do sistema do SINAM, né? A gente chama atenção aqui para o atendimento antirrábico humano, a gente está tendo uma atenção muito grande com essa questão das mordidas de cães e gatos, porque pelo segundo ano a gente vai iniciar sem a campanha antirrábica animal. O Ministério ainda não definiu uma data, provavelmente não vai ter campanha esse ano, não tem uma data definida, o ano passado já não teve, então a gente tem que ter uma atenção muito especial com essa questão da mordedura de cães e gatos. Tá? Aqui chama atenção também para a gente que a gente começou a fazer a notificação que o Ministério colocou como obrigatória agora de violência doméstica e violência sexual. Então, a gente teve nesse trimestre 14 violências notificadas. Tá? Tem também a questão da AIDS, que a gente está aí com 5 casos notificados nesse trimestre, inclusive AIDS em gestante. Tá? A gente atribui isso a pessoas que vêm de outros lugares e acaba tendo diagnóstico aqui no nosso município. Aqui o total de notificação, 104 notificação no período, né, no trimestre, comparando com o ano passado, que foram 41. Por quê? Porque a gente tem a questão da antirrábica, a gente tem a questão da violência, que está fazendo subir esse número de notificação.
Aqui a produção do atendimento médico e de enfermagem específico na vigilância. Então, a gente tem o nosso médico sanitarista, que faz o atendimento dos pacientes de TB, né? A gente tem um total de 385. Eu gostaria de falar que a gente está fazendo agora atendimento para os pacientes de TB de Santa Isabel, porque Santa Isabel está passando por uma situação peculiar, está sem o médico de tuberculose para fazer o atendimento a esses pacientes. E aí eles solicitaram se a gente poderia estar atendendo 12. Se a gente poderia estar fazendo o atendimento desses pacientes aqui. Então, a gente está também atendendo os pacientes de Santa Isabel. E aí, esse paciente, obrigatoriamente, ele tem que ser transferido para fazer o atendimento e o tratamento pelo município, tá? Aqui, o médico dermatologista, que é o Dr. Sérgio, que é o médico que faz o tratamento da hanseníase e das leishmanioses, o total de atendimento dele, 152. Aqui, enfermeira da AVE, que a gente tem, no momento, tem 2 enfermeiras, e aí a gente vê os atendimentos, ali se inclui a monitorização das gestantes de alto risco. Quando a unidade faz esse agendamento, através da regulação, a regulação informa a vigilância, e a vigilância passa a monitorar essa gestante através de contato telefônico, através de visita domiciliar, garantindo que realmente essa gestante foi a esse alto risco, fez a sua consulta no alto risco, garantindo também o acompanhamento na unidade básica. Vale ressaltar que a gestante de alto risco, ela tem um pré-natal duplo, tanto na unidade básica quanto no alto risco, para a gente realmente ter uma monitorização, ter um olhar bem direcionado para essa situação. Tá? Aqui a produção da auxiliar de enfermagem, né, específico da TB e de Hansen, que está no CS, são 1.031 atendimentos no período. Auxiliar de enfermagem da AVE, 60 atendimentos. Aí a gente vê o total de 1.711. Aqui também a vigilância, ela se encarrega de fazer treinamentos, de fazer palestras solicitadas por indústrias, por escolas, fica tudo ao encargo da vigilância epidemiológica. Aqui o Programa Municipal de Tratamento da Tuberculose e Hanseníase. Então, os pacientes em tratamento de TB, a gente tem no período um total de 45, já incluindo os pacientes de Santa Isabel, tá? Os pacientes em tratamento de hanseníase são 19 pacientes em tratamento. Os pacientes de quimioprofilaxia de TB. O que é essa quimioprofilaxia de TB? Esse paciente que tem a tuberculose diagnosticada, a gente faz uma monitorização de todos os comunicantes desses pacientes e, dependendo do exame, alguns desses comunicantes, que são os contatos íntimos, a família, os pais, irmãos, filhos, têm a necessidade de estar tomando a medicação. Então, a gente tem, no momento, 41 pacientes em quimioprofilaxia de TB. A gente tem, para os pacientes de TB e de Hansen, um incentivo, que é a entrega de cesta básica. São doenças que trazem um estigma muito grande na população, a gente tem uma dificuldade muito grande da adesão do tratamento desse paciente, e se a gente não consegue fazer o tratamento dele adequadamente, esse paciente, essa doença, principalmente a tuberculose, ela volta de uma forma multiresistente, no qual esse paciente vai ter que ser encaminhado para outro serviço. E a cura passa a ser extremamente mais complicada. Então, a gente faz esse incentivo. O paciente vai, está tomando o medicamento, está fazendo o tratamento direitinho, a gente fornece uma cesta básica para ele. A gente também procura garantir a remoção de todos esses pacientes para os serviços de referência. Então, a gente teve um total de 60 remoções. É muita coisa, porque assim, o paciente ele precisa de uma consulta no Clemente Ferreira, ele precisa de uma consulta no Maria Zélia, ele precisa de uma consulta em Guarulhos, um acompanhamento específico que a gente não tem como fazer no município. A maioria desses pacientes que a gente acaba fazendo a remoção, acaba sendo pacientes que, por um momento ou outro, não fez o tratamento adequadamente e entrou em multiresistência. Tá? Aproveitando que eu estou falando da hanseníase, eu queria só dar um aviso para vocês. Deixa eu pegar minha colinha aqui. A gente está em plena campanha da hanseníase, que é do período de 17 a 31 de outubro, em todas as unidades básicas, tá? Então, todas as pessoas que tiverem manchas, que não dói, que não coçam, podem procurar a unidade e fazer o teste com as enfermeiras. Elas foram treinadas, o Dr. Sérgio deu uma palestra, deu um treinamento no CS, e todas as unidades estão engajadas na gente fazer esse diagnóstico também da hanseníase, que, por incrível que pareça, a gente ainda tem caso novo de hanseníase, e também é uma doença que tem um estigma até maior do que o da tuberculose. E no dia
Que dia que está aqui? Dia 21, o ônibus da saúde vai estar na feira fazendo o teste e distribuindo o panfleto na feira com as informações da campanha. Aqui os nascidos vivos, que é através das DNVs, né? Esse dado até dia 25, que foi quando a gente fechou, foi um total de 465, sendo 245 do sexo masculino e 220 do sexo feminino. Aqui os nascidos vivos com baixo peso, que a gente também faz uma monitorização através de informação com as unidades básicas, né, para a gente estar monitorando essas crianças, a importância de monitorar. Então a gente teve aí uma quantidade de nascidos vivos de 7, né, ali? 7, não, um total de 33. Total de 33 no trimestre de nascidos vivos com baixo peso, menos que 2,5 kg. Gestação na adolescência, né, é um problema muito grande que a gente tem. A gente fez todo um levantamento de todas as adolescentes gestantes no município. A gente notificou todas as unidades, quais são essas gestantes, para a gente ter um olhar em cima dessa gestante, captar essa gestante, trazer ela para o planejamento familiar. Pode passar. Os óbitos, né, esses óbitos são por residência, foi um total de 78 no trimestre, através das DOs que a gente faz esse monitoramento. Aqui óbitos por faixa etária e sexo, mais homem do que mulher. Aqui óbitos por causa básica, né, a gente tem aqui o maior índice, as doenças do aparelho circulatório, os infartos, que acaba cometendo, né, as pessoas que talvez não tivesse tido um tratamento adequado, as hipertensões, está tudo nesse índice aí. Aqui a diminuição da taxa de mortalidade infantil de 2010, né? Então a gente veio de 2009 com índice de 14,5, um índice maior do que o do estado. E agora em 2010 a gente foi para 9,3, um índice menor que o estado. A gente ficou em um dígito. Isso para a gente foi uma conquista assim gigantesca, né, Dagmar? É um orgulho muito grande a gente conseguir mostrar esse dado. Como que a gente conseguiu isso? Através de muito trabalho, são ações preventivas, é um olhar crítico em cima dessas gestantes, porque a gente tem que garantir esse pré-natal, a gente tem que garantir essa assistência para ela na hora do parto, a gente tem que garantir que esse bebê vai ter assistência adequada no parto, porque o pior indicador que se pode ter é a mortalidade infantil em qualquer município. E a gente tem orgulho de falar que em 2010 a gente conseguiu realmente baixar. Vale-se dizer que muitos dos óbitos que acabam acontecendo nessa faixa etária, que é de 0 a 1 ano, independe de qualquer tipo de assistência. Então, você pode ter as fatalidades aí que acaba entrando nesse índice. Criança que morre em casa e já chega em óbito no hospital. Esse ano de 2011, a gente já teve 2 situações dessas, 2 crianças que broncoaspiraram em casa e já chegaram em óbito, uma no pronto atendimento e uma no Hospital AMA. Então, esses 2 óbitos vão entrar em 2011 para a gente. E para Arujá, pela quantidade de nascidos que a gente tem, um óbito faz uma diferença muito grande. Então, a gente realmente procura ter uma atenção muito grande, um olhar muito crítico, às vezes até se passando por chato, mas é necessário, é a nossa obrigação. Tá? Esse é o papel da vigilância, esse é o papel da secretaria, para a gente poder manter esse índice. O objetivo agora, abaixar, fica cada vez mais difícil abaixar, mas o objetivo é que esse índice não venha a se elevar. E para isso tem que ter um trabalho conjunto de todos, da rede básica, secretaria, pronto atendimento, maternidade, tem que estar todo mundo engajado para a gente poder manter isso. DST-AIDS, que também é da vigilância. Aqui a quantidade de preservativos distribuídos, 58.900. A gente tem dispensação em todas as unidades. Essa dispensação se faz de uma forma bem tranquila. A pessoa não precisa pedir, a pessoa não precisa dizer, não precisa se expor. Está lá para a dispensação a quantidade que a pessoa quiser retirar. Tá? Isso é um incentivo muito grande do Ministério. O Ministério bate muito nessa questão do preservativo. A gente tem uma verba que é direcionada. A gente compra
compra preservativo, recebe uma quantidade do Ministério, mas nem sempre essa quantidade é o suficiente, a gente tem que comprar, e a gente realmente estimula muito o uso do preservativo, até para a gente ter o controle da questão da AIDS. A gente tem a preocupação gestante com AIDS, né? Então a gente vê, por exemplo, uma gestante que está com HIV positivo, nem sabia, segunda gestação, e a contaminação se deu dentro de casa com o marido, né? Então, é a falta do uso do preservativo sexo seguro. Então, realmente, a distribuição do preservativo, a gente se empenha muito para que nunca falte o preservativo dentro das unidades. Também, os pacientes da AIDS, a gente também acaba entregando a cesta básica como auxílio para alguns desses pacientes. E também a remoção para consulta desses pacientes. E são pacientes que acabam onerando bastante a nossa parte de transporte, porque ele tem assim, necessidades especiais. Então, ele tem consultas, exames, grupos específicos, em horários atípicos. Vale dizer que a gente teve uma perda de um carro, né, através de um ato de vandalismo ontem. Então, a gente tinha um quantitativo de carro na vigilância. Um dos carros agora está... como é que é? Deu baixa. Deu baixa o carro num ato de vandalismo. Está sendo apurado, mas assim, é um carro a menos. Então, às vezes, a gente se vê na necessidade de pedir, de solicitar, de realmente ter a parceria de outras secretarias, Câmara, porque existe essa necessidade. A gente realmente tem uma demanda muito grande. Zoonoses. Aqui o atendimento de reclamação das zoonoses, né? Então, retirada de animais peçonhentos, cobras, aranhas, escorpiões. Quando a gente tem a retirada, ou às vezes até a própria pessoa leva na secretaria, sendo a cobra, a aranha, escorpião, a gente acaba encaminhando, né, para o Instituto Butantan. Até mesmo porque teve aquela questão do incêndio, né, que eles perderam muitas espécies, então a gente acaba encaminhando para lá também. Reclamação de cão errante agressor em via pública, especificamente Pitbull e Rottweiler, que esses dois cães eles têm uma característica diferente. O quantitativo foram 2 reclamações no período. Retirada de animais atropelados ou doentes, foram 14. Reclamação de maus tratos a animais domésticos, foram 6 reclamações. Isso é uma situação que acaba demandando um trabalho, né, que às vezes a gente até precisa ter intervenção da polícia junto. A gente tem essa situação realmente de maus tratos, a gente documenta tudo. Existem situações que o animal está... que assim, é extremamente deplorável. A pessoa pega esse animal, põe esse animal numa corrente de 1 metro e deixa esse animal ali, não põe uma água, não põe um alimento. A gente vai verificar, tem até a marca do animal em volta, que ele só fica fazendo aquele trajeto. E aí um vizinho denuncia, e a partir dessa denúncia, dessa reclamação, a gente vai e toma as providências necessárias. Retirada de abelhas e marimbondos, foram 26 nesse período, né? Porque é um período, assim, com a questão do frio, diminui, agora a tendência é aumentar e muito. E retirada de animal silvestre. Essa retirada de animal silvestre, às vezes é um pouco de falta de informação da população, né? Ela vê lá um bicho preguiça, está na árvore e fica chamando, ligando para a gente, ligando para Deus e o mundo para a gente ir tirar o bicho, mas o bicho é da árvore, né? Isso não é uma coisa que a gente tem como resolver. O bicho é da natureza. Evidentemente que se esse bicho estiver na rua, se ele estiver correndo algum risco, aí sim a gente tem que ir lá retirar. Se ele estiver machucado, a gente encaminha ou para o Parque Ecológico Tietê. Mas se o bicho está na natureza, às vezes a gente as pessoas não entendem essa questão, fica ligando, aciona outras pessoas para estarem ligando, que quer que tire o bicho de lá. Isso causa um certo transtorno para o setor. Aqui são as ações, né? Ali foram os atendimentos às reclamações e aqui são as ações.
Então, a desratização foram 13, animais castrados foram 201 animais castrados, animais doados foram 70 animais, animais recolhidos 59, né? Então, esses animais doados são desses animais recolhidos. Aqui, faltas para castração. Então, a gente tem uma lista de espera para castração de 241 munícipes, sendo que desses 241 munícipes são 540 animais. Por quê? Porque nem sempre a pessoa tem um animal só, a pessoa tem 2, 3, 4, 17, né, 20, então as pessoas fazem, existe uma lista, e a gente teve também faltas, as pessoas estão agendado para castração é uma cirurgia, ela tem que ser agendada, não adianta a pessoa chegar com o cachorro debaixo do braço, eu quero castrar, não é assim, o animal tem que estar em jejum, tem que ter um preparo, então quando a pessoa está agendada e falta, é um transtorno também para o setor, da mesma forma que na rede básica acaba prejudicando outro que está aguardando, na fila da castração acontece a mesma coisa. Ali tem o item que é número de cabeças de cães e gatos encaminhado ao Instituto Pasteur. A gente tem uma meta para encaminhar, que são 20 cabeças, né? Por quê? Para fazer a monitorização da raiva. Isso é uma obrigatoriedade e a gente está cumprindo isso. Nesse trimestre foram 6. Essas cabeças são desses animais que são eutanasiados, são animais que chegam dentro do canil, que foram recolhidos, atropelados ou estão com doenças infecto-contagiosas, que não têm a possibilidade de tratamento ou qualquer outra possibilidade, ele acaba sendo eutanasiado e algumas cabeças são encaminhadas para o Instituto Pasteur. Aqui, animais eutanasiados sem laudos. São os animais que acabei de falar nessa situação. São recolhidos em via pública, animais atropelados, animais doentes, que a gente acaba recolhendo, e aí é feito a eutanásia pela veterinária do setor. E os animais eutanasiados com laudo foram 18. E aí eu vou ler a lei do deputado Feliciano, que aí é onde a gente fala sobre a questão da eutanásia com laudo e sem laudo. Tá? Para ficar claro para as pessoas, porque eu entendo que as pessoas aqui, algumas vão reproduzir essas informações têm que chegar à população de uma forma geral, né? Estamos aqui na casa dos vereadores que são responsáveis por passar essas informações para a população, são representantes da população e eles têm que entender como que funciona, têm que entender que nós temos um canil, nós não temos uma clínica veterinária, é diferente, clínica veterinária e canil. Tá? E nós seguimos lei. A lei ela é muito clara. Se nós não estivermos de acordo com a lei, nós vamos ser penalizados. Então, a gente tem que ter um trabalho de muita seriedade nessa questão. Então, aqui é a Lei Estadual 12.916, de 2008, o artigo 2º. Ficou vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, exceção feita à eutanásia permitida nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas, incuráveis, que coloquem em risco a saúde de pessoas ou de outros animais. Desta forma, os setores públicos responsáveis pelo controle de zoonoses realizam o procedimento de eutanásia nos casos acima citados. Porém, necessitamos de uma solicitação do médico veterinário que cuida do animal, afirmando que não há mais tratamento para a doença do mesmo. Como, na maioria absoluta dos municípios, não há atendimento clínico para cães e gatos, esse laudo de solicitação de eutanásia deve ser de uma clínica particular. E, mediante desse documento, realizaremos o procedimento. Essa lei fez-se necessária devido aos terríveis abusos cometidos por órgãos públicos de alguns municípios, onde se realizava eutanásia até mesmo em animais saudáveis. Então, o que é de competência do canil? São as zoonoses. Zoonoses são doenças que podem passar do animal
para o ser humano. Isso é a raiva, isso é a leptospirose. Uma sinomose, que é uma doença específica do animal, ela não é de responsabilidade da prefeitura, da secretaria, do canil. Isso a gente chama de posse responsável. Quando a pessoa ela pega um animal, ela tem que entender que esse animal é de responsabilidade dela. Se esse animal fica doente, é responsabilidade dela tratar desse animal. Então ela tem que procurar um veterinário. Na maioria dos casos, uma sinomose é muito claro, o veterinário não vai nem pedir exame, ele vai dar o laudo. Só que a pessoa vai ter que pagar sim essa consulta, porque nós não podemos fazer sem o laudo. Tudo é documentado. Toda e qualquer eutanásia realizada, ela é documentada. E o animal, ele é de responsabilidade de quem pegou, né? Então, isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a população chega lá, mas está doente, é responsabilidade de vocês. Não, não é nossa responsabilidade. Quando a gente assumiu de pegar esse cachorro, a gente tem que entender que esse cachorro pode viver 16 anos, 17 anos, ele vai comer, ele vai beber, ele vai ficar doente, ele vai sujar o quintal, é responsabilidade do dono cuidar. Então a gente recebe muita ligação, porque o cachorro está lá, o quintal está sujo, a responsabilidade é do dono do animal. Essa questão da eutanásia, ela é muito clara, a gente realmente segue a lei, e a gente acaba tendo assim, muito desconforto, muito transtorno com essa solicitação da população, porque a população não entende. Não é raro acontecer da gente estar lá na secretaria, parar um carro e deixar uma caixa cheia de cachorrinho, de gatinho, a responsabilidade é de vocês, e sai correndo. Todo dia quase, quando a gente chega no canil, tem um cachorro do lado de fora, né? Então a gente realmente tem uma dificuldade muito grande. A gente faz palestras, a gente fala de posse responsável, e as pessoas têm que entender que realmente o animal é de responsabilidade do dono. Tá? Nós não fugimos às nossas responsabilidades, porém não podemos infringir a lei é clara. O Proágua também é uma determinação do Ministério, a gente tem uma quantidade de amostras a colher por mês, né? E é encaminhado para o laboratório de Santo André para fazer a análise. Pode passar. Vigilância sanitária. Aqui o quantitativo, né, de liberação de licença, funcionamento e cadastro definitivo, foram 18 no trimestre, e as vistorias atendendo solicitação de cadastro e licença de funcionamento, foram 81. Aqui os estabelecimentos novos cadastrados, foram um total de 29. Aqui as ações da vigilância, né? A gente teve aqui 167 notificações da Sabesp. A Sabesp fez um trabalho no município, onde alguns lugares que já tem a rede de esgoto e a pessoa não estava usando, e essa pessoa foi intimada para obrigatoriedade da ligação de esgoto. Então foi um trabalho conjunto da Sabesp e da Vigilância Sanitária. Tá? Aqui, essa notificação de dengue, essa notificação vai chegar na sanitária quando os nossos agentes já tentaram todas as alternativas e não está conseguindo resolver a situação, aí é acionado a sanitária para participar dessa notificação. Controle de vetores, que é especificamente o trabalho de combate à dengue. Aqui são os pontos estratégicos, né, que a gente tem uma quantidade já determinada, a gente está fazendo as visitas, a quantidade de amostras e as positividades. A gente vê que ainda tem positividade. Apesar da gente ter conseguido reduzir em 98% de 2010 para 2011 o número de casos de dengue, a gente ainda tem um mosquito da dengue positivo, e a gente não pode parar de trabalhar, parar de ter atenção nessa questão da dengue. Aqui os imóveis trabalhados foram um total de 170.761, né? A gente vê que julho e agosto foram poucos. Por quê? A questão do clima influencia muito o trabalho do Casa a Casa. A equipe, 8h30, já está na rua para fazer o Casa a Casa. Mas se tiver frio, a população não recebe, não adianta. Não adianta que ninguém levanta antes das 11h30, meio-dia. Então a gente acaba
fazendo mais no período da tarde. Agora, setembro, já melhorando a questão do clima, a gente já conseguiu aumentar sensivelmente. E agora, a partir de outubro, novembro, que começa novembro, dezembro, período das chuvas, aí o nosso trabalho passa a ser redobrado. Os pontos estratégicos, né, um total de 252 pontos. Aqui os atendimentos de reclamação. Algumas reclamações não são de competência da Secretaria da Saúde, mas acaba entrando para a gente, ou a pessoa vai pessoalmente, ou através do Disque Dengue, e aí é feita uma vistoria pela equipe, e se for de outra secretaria, a gente passa essa notificação para outra secretaria. São os terrenos baldios, são a reclamação de mato alto, terrenos abandonados, e aí a gente vai, junto com a prefeitura, fazer esse trabalho em parceria com a Secretaria de Obras ou outra secretaria, se for o caso. Reclamação de água parada, um total de 85. Obrigada. Enxergo aqui, ó, por causa da posição. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a prestação de contas da dispensação de medicamento nas unidades básicas, onde no CS2 houve R$ 137.324,83, e no Barreto R$ 85.539,26, no Mirante R$ 30.940,34, no Nova Arujá R$ 20.870,66 e no Jardim Emília R$ 17.902,20, totalizando o valor de R$ 292.577,29 de distribuição de medicamentos, né? Pode passar, Aline. Houve aí um aumento, né, de um trimestre. No mesmo período, entre o trimestre de 2009 e 2010 e de 2011, no mesmo período, pode verificar que houve um aumento na demanda, né, que já foi colocado até pela secretária em outros slides, onde houve um aumento de 19,80%, do período, né, de um trimestre do ano para o outro. E isso reflete aumento no atendimento das unidades, no PA, isso tudo reflete e muito no fator dispensação de medicamentos. Ok? Pode passar ali. Bem, nós estamos com o OROS, que é um Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, é um sistema que foi implantado agora no período de agosto, no mês de agosto, no almoxarifado, né? Onde ele proporciona, além de todos os relatórios, né, que a gente pode estar gerando para quantidades de medicamentos dispensados, também nós temos aí um acompanhamento melhor dessa dispensação, onde a gente pode viabilizar lote dos medicamentos que estão sendo disponibilizados, a validade dos medicamentos, que até então nós monitorávamos a validade, porém o lote nós não conseguíamos com tanta precisão. Com esse sistema, isso vai ser muito bem viabilizado. No almoxarifado praticamente já está implantado, né? Nós tivemos a capacitação, né, de 6 pessoas, dentre elas 4 do almoxarifado e 2 do finanças, para estar monitorando esses e alimentando esse sistema para que a gente possa ter esses dados bem precisos, né? Na primeira quinzena de novembro, nós vamos estar ampliando esse sistema nas unidades básicas, né? Essas unidades básicas, elas já estão sendo estruturadas, elas já estão sendo colocados já computadores, nós já temos internet, então toda a estrutura física das unidades, dos dispensários no caso, né?
já estão sendo preparados para receber esse sistema também, onde nós vamos poder, além agilizar a parte de dispensação nas unidades, porque elas serão online, futuramente nós poderemos fazer também o acompanhamento dos pacientes. Eles vão estar chegando, tudo com o cartão SUS, porque, né, hoje é DataSUS, todos os programas do Ministério, o cartão SUS é praticamente o nosso cartão de crédito, né, na saúde, né? Onde eles vão chegar, a gente puxa pelo nome do cartão, pelo número do cartão SUS. Esses pacientes, eles já vão pegar o medicamento, eles vão sair com um protocolo, com um recibo, onde tem o nome do paciente, a quantidade de medicamentos, o agendamento. Então, isso daí vai proporcionar que diminuam as filas nos dispensários, porque ele pega o medicamento dele hoje, no mês que vem, isso aí acaba criando uma agenda, né, o que vai proporcionar para a gente um trabalho bem melhor. Tá? Nós vamos iniciar agora, no primeiro trimestre, o piloto no Jardim Emília, tá? E estendendo posteriormente para as outras unidades. No finalzinho de agosto, nós vamos estar implantando no município o REMUME, né, que é a nossa cartilha de medicamentos, né, que é a Relação Municipal de Medicamentos. Essa cartilha vai ser distribuída para toda a classe médica, né, é uma forma dos médicos, toda a classe médica, ficar ciente do elenco de medicamentos que são disponibilizados em nossas unidades básicas. De novembro, né? Novembro, desculpa. Também, porque aí nós teremos assim na questão de quantidades, porque aí a gente consegue monitorar, né, a nossa demanda e aí a gente tem dados mais precisos na hora de fazer a aquisição desses medicamentos. Sim, nas quantidades. Ok? É só. Muito obrigada. Acabou? Agora é a Aline. Pode passar. Então, esse ano nós tivemos a conferência estadual e agora vai ser a nacional de saúde, onde foram eleitos alguns representantes. Nós tivemos a municipal, exatamente. Tivemos a municipal, tivemos a regional, a estadual e no final do ano, em dezembro, vamos ter a nacional. Na regional, nós estivemos presentes a Nina, o Iramar, que trabalham no CS, representante dos trabalhadores, né, dos profissionais da saúde, eu, representante da Secretaria da Saúde, na gestão, e o Dr. Ayrton, representante dos usuários. E levamos propostas, as nossas propostas daqui da Conferência Municipal foram levadas para a regional, e da regional foram para a estadual. O Dr. Ayrton esteve presente com o Iramar, representando o Arujá, e de lá, agora, o Dr. Ayrton foi eleito e vai para Brasília, no comecinho de dezembro, nos representando na Conferência Nacional. De lá, vão sair novas recomendações, novos caminhos aí para direcionar o SUS. E aqui, nossos treinamentos, nesses últimos 3 meses, 2 profissionais estiveram no curso básico do Vigisolo. Um profissional capacitação, projeto Mãos Limpas, são mãos seguras. 4 profissionais Fórum Estadual de TB. 2 profissionais no Seminário de Manejo Clínico da Tuberculose. 2 profissionais atualização em hanseníase. 9, Urgência e Emergência em Odontologia, um curso que o Roberto forneceu para o pessoal da rede, nossos dentistas da rede, na Secretaria da Saúde. Um profissional foi no Banco de Preço de Saúde, a Lívia, da Administração e Finanças. 9 profissionais, Gestão de Processos e Elaboração de Manuais Organizacionais, realizado pelo Corém, em Mogi. 4 profissionais da Qualificação de Gestores do SUS, que ainda fazem o curso EAD, à distância. E 2 profissionais estiveram na capacidade instalada no Observatório da Saúde, totalizando 36 profissionais capacitados.
Boa tarde. Falarei dos dados financeiros da saúde nesse período, no período do terceiro trimestre. Nesse caso específico, é o faturamento, no caso é o CIA, é um sistema de informação onde a gente coloca toda a produção realizada nesse período, não, no caso aqui é anual, que foi produzido entre os auxiliares de enfermagem na unidade básica e pronto atendimentos, os médicos, todos os médicos, os dentistas e os enfermeiros, tudo que é faturado nas unidades básicas, todos os procedimentos que são faturados nas unidades básicas, a gente fez um levantamento e um demonstrativo em valoração, enfim, não sei se é redundante, desses procedimentos. Então, é um comparativo de 2009, 2010 e até julho de 2011. A média de 2009 é de R$ 127.178. No total, no ano de 2009, o que foi produzido foi R$ 1.526.137,06. Só um lembrete, essa é a produção referente a dezembro de 2008, porque quando a gente assumiu, quem faz o faturamento é a equipe que assumiu, a equipe do faturamento. A produção desse período foi de R$ 64.852,51. Ou seja, comparado com a média de 2011, é um crescimento. Lógico, isso envolve não só as portarias novas do Ministério, mas todos os procedimentos têm que ser faturados, de fato, e as implantações dos sistemas, o que a gente está colocando nas unidades, dando equipamento, colocando equipamento de informática, um cuidado a mais com as nossas informações. A média desse ano é R$ 365.103,27. Com a produção de julho, com o total de produção até julho, de R$ 2.555.722,92. Eu sei que para vocês são muitos números, né? Mas isso mostra o quanto a Secretaria de Saúde está se preparando e se prepara a cada ano para registrar os nossos faturamentos. Não dá para fazer saúde sem ter números fidedignos. E isso só foi possível desde o investimento, desde o primeiro ano que nós assumimos, investindo nos profissionais, nas unidades básicas, cobrando. O Paulo e o Jorge com uma meta incrível de querer acertar essa situação. É muito difícil você chegar numa Secretaria de Saúde e não ter o seu sistema de informação organizado. Não tem como fazer gestão de saúde sem informação. Então, eu quero parabenizar toda a equipe de saúde do município, as unidades básicas, porque são as meninas que estão lá na frente, desde a recepção, os auxiliares de enfermagem, nossos médicos, o Paulo e o Jorge por esse trabalho. Parece pouco, gente, mas vocês não têm ideia, ou até tem, porque a gente pega muito no pé de vocês, como é difícil alcançar esses números. Isso já é as informações contábeis. O total arrecadado de impostos pela Prefeitura nesse terceiro trimestre. No mês de julho, o total arrecadado foi de R$ 8.954.262,72. No mês de agosto, o total arrecadado foi de R$ 10.552.257,73. No mês de setembro, foi arrecadado o valor total de R$ 8.773.362,19. Esse é o total arrecadado pela Prefeitura, em PTU, ISS, enfim. Sobre aqueles valores que foi o total arrecadado, é calculado 15% da obrigatoriedade de aplicação em saúde. No mês de julho, a obrigatoriedade de repasse para a saúde foi de R$ 1.343.139,41. Para o mês de agosto, a obrigatoriedade foi de R$ 1.582.838,66. No mês de setembro, total repassado para a saúde, o valor total de R$ 1.316.004,48. Pode passar. Do total arrecadado, a gente somou
a obrigatoriedade de 15% nesse trimestre é de R$ 4.241.982,55, porém o total aplicado em saúde nesse período foi de R$ 4.908.978,37, ou seja, uma aplicação de 17,36%, comparado aos 15% que é a obrigatoriedade, foi uma aplicação maior em 2,36%. Pode passar. Esse é o comparativo da aplicação no ano. É um consolidado do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre. A obrigatoriedade nesse período, desses 3 trimestres, era de R$ 14.129.780,47. A despesa realizada nesse período foi de R$ 17.327.688,96, ou seja, uma aplicação de 18,39%, foi uma aplicação maior a obrigatoriedade em 3,39%. Esse slide demonstra as despesas por fonte de recurso. Nesse primeiro gráfico, o total de recurso vinculado, o que foi gasto de recursos vinculados com a saúde. No total de R$ 554.486,19, comparado com o que foi gasto com recurso próprio, recurso do município. R$ 4.908.978,37, ou seja, o total empenhado nesse período, que foi de fato gasto com a saúde, nesse período foi o total de R$ 5.463.464,56. Esse gráfico é um demonstrativo com o total que foi gasto, que foi 5 milhões, dividido entre o centro de custos, ou seja, com que está sendo gasto a saúde, com que está sendo gasto o recurso da saúde. Os 2 gráficos que estão maiores, né, são o de pessoal, que inclui todos os encargos e o pagamento do pessoal da Secretaria de Saúde, um total de R$ 2.217.982,19. Nesse período foram gastos R$ 66.528,26 em medicamentos. Em material de enfermagem e material de odonto, foram gastos R$ 38.741,11. Em materiais de conservação, manutenção e conservação, isso inclui manutenção de veículo, a manutenção das unidades básicas, foram gastos R$ 28.664,61. Outro serviço de pessoa jurídica, isso inclui os nossos prestadores, laboratório, serviço de imagem, serviço de eletrocefalograma, um total de R$ 73.506. Esse item que é obras, isso inclui a construção da base do SAMU. O total gasto em obras nesse período foi de R$ 95.970,49. Não. Só o SAMU. Tá. Em equipamentos, o total gasto em equipamento e material permanente é de R$ 75.263,60. Isso inclui os equipamentos de informática que estão chegando, né, por causa do CISREG, né, o complexo regulador, aliás, e os equipamentos do centro de especialidades, que a gente comprou, do centro de especialidade odontológica. Na terceirização do serviço, o total gasto com terceirização é de R$ 2.803.181,69. Isso inclui a terceirização do hospital maternidade, dos prontos atendimentos, e o serviço de urgência e emergência, a terceirização do setor de ambulância, né? E outras despesas, inclui o material de escritório, material de limpeza, enfim, o material para manter as unidades, outras despesas. Um total de R$ 5.463.464,56.
esse é o comparativo, a comparação entre o total empenhado no ano e o valor pago, o total pago no ano. Isso até o final do terceiro trimestre. Empenhado até 30 de setembro foi de R$ 20.175.148,64, e o valor pago, o total de R$ 16.562.071,46. Isso é comparativo, por exemplo, você empenha o seu contrato, por exemplo, de exames laboratoriais no começo do ano. Então, ao longo do ano, você vai pagando a produção. Por isso que a diferença. Esse é o quadro demonstrativo dos saldos das contas bancárias, todas vinculadas à saúde. As primeiras contas aqui são todas de recursos vinculados, que são recursos que são repassados pelo Ministério da Saúde, transferência de fundo federal para fundo municipal. Na conta do Banco do Brasil, com o recurso do DST-AIDS, o saldo a posição bancária em 30/9 era de R$ 27.095,15. Na conta do TFVS, que é de Vigilância em Saúde, tinha um total de R$ 118.639,55. Na conta da assistência farmacêutica, o total de saldo tinha R$ 189.585,07. Na SUS, do PAB, o total de R$ 122.759,46. O CIA-SH, o total da conta é R$ 147.391. Na conta do Complexos Reguladores, que foi um projeto que a gente elaborou e encaminhou para o Ministério e a gente foi contemplado, a conta tem o saldo de R$ 63.945,76. De controle de glicemia, é um recurso estadual, tem o saldo de R$ 38.702,22. Na conta do Centro de Especialidade Odontológica, tem o saldo de R$ 41.393,62. Totalizando nas contas vinculadas à saúde, de recursos vinculados, o saldo em conta é de R$ 749.511,83. Esse é o total, esse valor aqui é o total de rendimento no período. Dinheiro parado, a gente não pode, né? Então tem que investir. Então a gente teve um rendimento de R$ 41.025,98 nesse período. Não no período, no ano. Esse total é o valor de rendimento durante o ano. Das contas vinculadas à saúde, essas duas contas são dos repasses de 15% à saúde, que são as contas que a prefeitura repassa para a saúde. Ela não pode deixar numa conta junto com os outros recursos da saúde. Ela tem que disponibilizar numa conta exclusiva da saúde. O valor na conta do Banco do Brasil é de R$ 850.512,52. Na Caixa Econômica Federal tem um saldo de R$ 938.807,11. O total das contas vinculadas à saúde de recurso municipal, R$ 1.789.319,63, com rendimento no ano de R$ 139.943,79. Nós então encerramos nossa apresentação. Gostaríamos de saber se vocês têm alguma dúvida, algo para perguntar. Acho que é melhor você perguntar aqui para ficar gravado, doutora Ayrton. Pelo que foi apresentado, e já nós aprovamos as contas lá no Conselho, a mim não resta nenhuma dúvida, porque tudo já foi esclarecido. Eu somente queria aduzir que eu tenho para mim que todas as pessoas que estão nesse auditório são comprometidas, atuantes na área da saúde, que prestaram os seus serviços, e esse serviço é de alta relevância do município, porque eu tenho a absoluta certeza
que as duas grandes pernas de uma nação, a primeira perna da direita forte é a educação. Educação, educação, educação. Se não for a educação, nós não estaríamos aqui. Médicos, enfermeiras, advogados, dentistas e todos os demais profissionais que passaram pelo processo educativo. Então eu reconheço como cidadão esta atuação de todos aqui que estão. E tanto é verdade que assistir a uma apresentação dessa nos fortalece, porque a gente vê claramente que alguns e muitos bons serviços foram prestados. Tenho também para mim que o benefício é a véspera da ingratidão. Eu procuro não ser ingrato. Em homenagem a algo que foi feito que eu reconheço, eu queria agradecer a Aline pela ajuda que ela nos deu na conferência em São Paulo. Ela coordenou e apoiou a nossa equipe. Tenho a certeza que o trabalho dela foi bem feito, tanto que eu reconheço de público. E então, essa ingratidão eu não cometo com você. E também queria, de minha parte, dizer a vocês que para mim é uma honra que, talvez pela primeira vez, alguém do município vá a Brasília representar numa conferência nacional. E por especificação que foi feita, é um representante dos usuários. Então, lá eu estarei para que, com honra, exação e prestação, procurarei dar o melhor de mim. E de lá estaremos em município de Arujá. Pretendo, ao final, voltar, fazer um relatório. Eu quero dar, já de antemão, que esse relatório será dado à imprensa. Que nós temos que prestar conta à nossa comunidade, para que a nossa comunidade de Arujá dê mais valor à saúde que é prestada em Arujá. Que é um trabalho, você começa às 7 horas da manhã e vai até a noite. Nós temos serviços que é de janeiro a janeiro, dia e noite. E o pessoal não está muito aceso para isso não. Porque criticar é fácil. Realizar é um pouquinho mais difícil. Então, isso nós devemos a todos aqueles que estão aqui e os que estão lá trabalhando enquanto nós aqui estamos, prestando esse serviço à nossa comunidade. E é um dinheiro que os centavos... Vejam só, todas as vezes que foram lidos os números, foram ditos as milhares, centenas e os centavos. Porque esse centavo é importante. Porque é ele que também, somado a e produz a nossa saúde. Arujá tem que ser grato a isso, seja quem for que esteja no governo, porque é um trabalho da comunidade. É o que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutora Ailton. A gente sabe que a gente vai estar muito bem representado lá em Brasília. Para a gente, assim, que convive com o senhor há 3 anos, é uma honra o senhor ir até lá para representar a população de Arujá como usuário. A gente só tem a agradecer. Eu tenho certeza que o senhor vai trazer bons frutos de lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum esclarecimento? Eu gostaria que... Nós estamos realizando a eleição do Conselho Municipal de Saúde. O último dia das inscrições é até sexta-feira, dia 21. Então, os profissionais de saúde que queiram participar do Conselho Municipal de Saúde, por favor, se inscrevam lá na Secretaria da Saúde, que vai ter eleição, Associação de Amigos de Bairro e entidades filantrópicas. Por favor, gente, participem do Conselho Municipal de Saúde. É a forma que vocês têm de estar ajudando a gente junto à saúde do município. Bem, então, já que não tem mais pergunta, eu quero agradecer a presença de todos, dos nossos vereadores, do João Godoy, do Abelzinho, e principalmente dos nossos funcionários que estão aqui. Apesar de eu sei que é chato, gente, ficar aqui ouvindo um monte, mas é importante, isso é resultado do trabalho de vocês. Se a população não vem, eu faço questão que vocês venham, porque é fruto do trabalho de vocês, não é meu. É de vocês, de cada um que está lá na porta todos os dias atendendo. Então eu agradeço imensamente vocês, estou muito feliz que vocês tenham vindo, eu quero que vocês venham mais vezes, em todas elas. Isso aqui é o trabalho de vocês. Se vocês não valorizarem, ninguém vai fazer isso por vocês, e vocês estão vendo isso aqui agora, tá bom? Então muito obrigado a todos e uma boa tarde.